Em setembro de 1980, um gigantesco navio mercante britânico navegava pelo Pacífico Ocidental carregando uma carga pesada de minério de ferro. Era um navio enorme, moderno para a época e projetado para transportar grandes quantidades de carga através dos oceanos do mundo. Seu nome era MV Derbyshire. Ele era um Aribo Oil Carrier, um tipo de navio híbrido projetado para transportar minério, carga seca e também petróleo em determinadas condições. Com mais de 90 mil toneladas de porte bruto, o Derbyshire era, na época, o maior navio já perdido sob bandeira britânica. Mas o que tornaria sua história tão marcante não seria apenas o tamanho. Seria o desaparecimento. No início de setembro de 1980, o Derbyshire partiu do Canadá carregado com minério de ferro, com destino ao Japão. A viagem exigia cruzar o Pacífico Norte e depois entrar nas águas do Mar da China Oriental, uma região frequentemente afetada por sistemas meteorológicos violentos durante a temporada de tufões. A bordo estavam 44 pessoas. 40 tripulantes e 4 familiares que viajavam junto com alguns dos oficiais do navio. Entre eles havia engenheiros, marinheiros, oficiais de navegação e membros da equipe técnica que mantinham aquele enorme navio funcionando dia e noite. Era uma rotina comum para cargueiros que operavam em rotas internacionais. Mas em setembro de 1980, o Pacífico Ocidental estava entrando em uma de suas épocas mais perigosas. Naquela mesma semana, um sistema meteorológico poderoso estava se formando na região. Era o tufão Orchid. Esse ciclone tropical começou a se intensificar enquanto avançava pelo Pacífico em direção ao Japão. Ventos violentos e ondas gigantes estavam sendo registrados na região. Navios comerciais que operavam naquela área precisavam constantemente monitorar os relatórios meteorológicos e ajustar suas rotas para evitar o centro da tempestade. O Derbyshire também estava acompanhando essas informações. Registros indicam que o capitão do navio estava ciente do tufão e tentou alterar a rota para evitar as piores condições. Isso era prática comum. Capitães normalmente desviavam das partes mais intensas de um sistema tropical. Mas o oceano aberto pode ser imprevisível. Mesmo longe do olho da tempestade, as ondas geradas por um tufão podem alcançar alturas gigantescas. Algumas podem ultrapassar facilmente 20 metros. E quando essas ondas atingem navios carregados com minério, uma carga extremamente pesada e densa, a situação pode se tornar crítica. Em 9 de setembro de 1980, o Derbyshire enviou sua última comunicação registrada. Depois disso, silêncio. O navio simplesmente desapareceu. Sem pedido de socorro. Sem sinal de emergência. Sem destroços encontrados imediatamente. 44 pessoas haviam sumido no oceano. E por muitos anos, ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com o maior navio britânico já perdido no mar. Nos dias seguintes ao último contato do Derbyshire, autoridades marítimas começaram a perceber que algo estava errado. O navio não havia chegado ao destino no Japão, e nenhuma nova comunicação havia sido registrada. Em rotas comerciais internacionais, atrasos podem acontecer por diversos motivos: mau tempo, mudanças de rota ou problemas mecânicos, mas o silêncio absoluto de um navio daquele porte rapidamente despertou preocupação. O Derbyshire simplesmente havia desaparecido em uma região do oceano conhecida por tempestades violentas. Sem sinal de socorro. Sem sobreviventes. Sem destroços visíveis. Para as famílias dos tripulantes, a ausência de qualquer explicação foi devastadora. Durante anos, não havia sequer certeza sobre o que realmente havia acontecido nas últimas horas do navio. Inicialmente, muitos acreditavam que o tufão Orchid havia sido responsável direto pela perda do cargueiro. A hipótese parecia plausível. Navios já haviam sido destruídos por tempestades tropicais antes, e as condições meteorológicas registradas na região eram extremamente severas. Mas havia algo que intrigava investigadores e especialistas marítimos. O Derbyshire era um navio gigantesco e estruturalmente robusto, projetado para transportar cargas extremamente pesadas como minério de ferro. Navios desse tipo, conhecidos como Bull Carriers, possuem cascos grossos e compartimentos projetados para suportar enormes pressões durante viagens longas. Se um navio assim tivesse sido simplesmente destruído por ondas, esperava-se encontrar destroços espalhados pela superfície do mar. Mas não havia nada. O oceano havia engolido completamente o Derbyshire. Durante anos, o desaparecimento do navio permaneceu um mistério. Investigações iniciais foram conduzidas, mas sem evidências físicas do casco, qualquer conclusão era limitada. A ausência de provas concretas fez surgir várias teorias.
Alguns acreditavam que o navio poderia ter sido atingido por ondas gigantescas, conhecidas hoje como rogue waves, ondas anormalmente grandes que podem surgir repentinamente no oceano. Outros sugeriam que problemas estruturais poderiam ter contribuído para o desastre. Mas sem localizar o navio no fundo do mar, essas hipóteses permaneciam especulações. Enquanto isso, familiares das vítimas continuavam pressionando por respostas. Durante anos, eles insistiram que o caso precisava ser investigado de forma mais profunda. Muitos acreditavam que o desaparecimento do Derbyshire não poderia ser simplesmente atribuído ao mau tempo sem uma análise detalhada do que realmente havia acontecido. Essa pressão acabou levando a uma decisão importante. Quase 2 décadas depois do desaparecimento, uma expedição seria organizada para procurar o navio no fundo do oceano. E quando finalmente encontraram o Derbyshire, o que descobriram mudaria completamente a compreensão do desastre. Durante quase 20 anos, o Derbyshire permaneceu perdido no fundo do oceano sem que ninguém soubesse exatamente onde ele estava ou o que havia causado seu desaparecimento. Para as famílias das vítimas, o silêncio era quase tão doloroso quanto a própria perda. Sem destroços, sem sobreviventes e sem uma explicação definitiva, o naufrágio havia se transformado em um dos maiores mistérios da Marinha Mercante Britânica. Mas a pressão das famílias nunca desapareceu. Ao longo da década de 1990, parentes dos tripulantes organizaram campanhas e pressionaram autoridades britânicas para que uma busca real fosse realizada no fundo do mar. Eles queriam respostas concretas. Queriam entender como um navio daquele tamanho podia simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Em 1994, finalmente foi organizada uma grande operação de busca submarina. Utilizando tecnologia moderna de sonar e veículos operados remotamente, conhecidos como ROVs, equipes começaram a vasculhar uma vasta área do fundo do oceano ao sul do Japão, onde se acreditava que o Derbyshire havia afundado. A profundidade naquela região ultrapassava 4.000 metros. Explorar um local assim não era simples. A pressão no fundo do mar é esmagadora, a visibilidade é mínima e qualquer investigação depende de equipamentos especializados capazes de suportar condições extremas. Mesmo assim, após longas varreduras do fundo oceânico, algo começou a aparecer nos sensores. Fragmentos metálicos. Estruturas gigantes espalhadas pelo fundo do mar. Era o Derbyshire. Quando as primeiras imagens do naufrágio foram transmitidas pelos veículos submersíveis, os investigadores finalmente puderam ver o que havia restado do navio. O casco estava completamente destruído e espalhado por uma área enorme do fundo oceânico. A forma como os destroços estavam distribuídos contava uma história. O navio não havia sido rasgado por explosão nem por colisão com outro navio. Em vez disso, tudo indicava que ele havia afundado rapidamente após sofrer danos catastróficos na parte dianteira. A análise inicial revelou algo importante sobre o tipo de navio que o Derbyshire era. Navios de carga a granel, os chamados bulk carriers, possuem grandes porões de carga cobertos por enormes tampas metálicas chamadas hatch covers. Essas tampas precisam ser extremamente resistentes, porque qualquer falha permite que a água entre diretamente nos compartimentos de carga. Se a água do mar invade um porão carregado de minério de ferro, o peso adicional pode aumentar rapidamente e comprometer a estabilidade da embarcação. E se vários compartimentos começam a encher ao mesmo tempo, o navio pode afundar em questão de minutos. À medida que as investigações avançaram, especialistas começaram a perceber que o tufão Orchid provavelmente não destruiu o Derbyshire diretamente com uma única onda gigantesca. Em vez disso, algo mais específico pode ter ocorrido. Ondas extremamente violentas teriam atingido repetidamente a proa do navio. Esse tipo de impacto é conhecido entre engenheiros navais como green water loading, quando grandes volumes de água passam sobre o convés e atingem estruturas com enorme força. Se essas ondas atingirem áreas vulneráveis, como ventiladores, escotilhas ou tampas de acesso, podem abrir caminho para que a água invada partes internas do navio. E uma vez que a água começa a entrar em um cargueiro carregado com minério, a situação pode se deteriorar muito rapidamente. Conforme as imagens do fundo do mar foram analisadas com mais cuidado, os investigadores começaram a montar, peça por peça, a sequência provável dos acontecimentos que levaram ao fim do Derbyshire. O padrão de destruição encontrado no fundo do oceano não indicava uma falha súbita e instantânea, mas sim uma cadeia de eventos que se intensificaram rapidamente em meio às condições extremas do tufão. A atenção dos engenheiros concentrou-se principalmente na parte dianteira do navio, onde ficavam diversas estruturas vulneráveis em um cargueiro desse tipo.
Navios de carga a granel possuem grandes aberturas e sistemas de ventilação próximos à proa que permitem circulação de ar dentro dos compartimentos e acesso técnico para manutenção. Esses pontos normalmente são projetados para suportar condições severas de navegação, mas durante um tufão a escala das forças envolvidas pode ultrapassar qualquer cenário previsto em projeto. O que os investigadores passaram a considerar foi o seguinte cenário. Durante o avanço do tufão Orchid, o Derbyshire provavelmente enfrentou ondas gigantescas que atingiam repetidamente a proa do navio. Algumas dessas ondas poderiam ter passado completamente sobre o convés, despejando enormes volumes de água sobre estruturas metálicas e equipamentos localizados na parte frontal da embarcação. Essas ondas carregam toneladas de água em movimento. Quando atingem estruturas do navio, funcionam quase como impactos hidráulicos de enorme energia. A hipótese técnica que começou a ganhar força era que essas ondas teriam danificado ventiladores de proa e escotilhas de acesso localizadas na parte dianteira do navio. Se essas estruturas fossem comprometidas, água do mar poderia começar a invadir espaços internos da proa. Inicialmente, essa entrada de água poderia parecer limitada. Mas o problema é que qualquer infiltração na região dianteira altera rapidamente o equilíbrio do navio. À medida que a água entra, a proa começa a afundar mais profundamente nas ondas. E quanto mais baixa fica a proa, mais facilmente novas ondas passam sobre o convés. Isso cria um efeito progressivo extremamente perigoso. Cada nova onda despeja ainda mais água dentro do navio. E à medida que a proa desce, a pressão exercida sobre as tampas dos porões de carga aumenta dramaticamente. Os porões do Derbyshire estavam carregados com minério de ferro, uma carga extremamente densa. Esse tipo de carga faz com que o navio navegue naturalmente com grande peso concentrado nos porões. Se a água do mar começar a entrar nesses compartimentos, o peso adicional cresce de forma exponencial. A investigação concluiu que, em algum momento durante essa sequência de eventos, uma ou mais tampas dos porões de carga provavelmente falharam sob pressão extrema. Quando isso acontece, o oceano entra diretamente nos compartimentos gigantescos do navio. E uma vez que um porão se enche, o navio perde estabilidade rapidamente. No caso do Derbyshire, os investigadores acreditam que esse processo ocorreu de forma extremamente rápida. O navio provavelmente começou a afundar pela proa, enquanto os porões eram inundados. Com dezenas de milhares de toneladas de minério e água combinadas dentro do casco, a estrutura da embarcação começou a sofrer tensões enormes. Eventualmente, o casco não conseguiu suportar essas forças. O navio se partiu durante o processo de afundamento, espalhando seus destroços por uma vasta área do fundo oceânico. Tudo isso provavelmente aconteceu em um intervalo de tempo muito curto. Curto demais para que a tripulação pudesse enviar um pedido de socorro. Quando os engenheiros navais terminaram de analisar todos os dados coletados no fundo do oceano, a imagem do que provavelmente aconteceu com o Derbyshire tornou-se muito mais clara, e também muito mais preocupante para toda a indústria marítima. O desastre não havia sido causado apenas por um tufão. Ele havia sido causado por uma combinação extremamente perigosa entre design estrutural vulnerável e condições oceânicas extremas. O fenômeno central da tragédia foi aquilo que os especialistas chamam de green water loading. Durante tempestades severas, ondas gigantes não apenas atingem o casco do navio, elas literalmente passam sobre o convés como enormes massas de água em movimento. Essas massas podem pesar dezenas ou até centenas de toneladas quando atingem partes específicas da embarcação. No caso do Derbyshire, acredita-se que ondas enormes atingiram repetidamente a proa do navio, uma área que abriga sistemas de ventilação e acessos técnicos para compartimentos internos. Quando essas estruturas são atingidas por volumes gigantescos de água em alta velocidade, elas podem ser danificadas ou destruídas. A partir do momento em que essas estruturas falham, a água encontra caminhos diretos para dentro do navio. Inicialmente, essa infiltração pode ser lenta. Mas no meio de um tufão, nada permanece lento por muito tempo. Cada nova onda adiciona mais água. A proa fica mais pesada. O navio mergulha mais profundamente nas ondas. E quanto mais baixo ele fica, maior a probabilidade de novas ondas invadirem o convés. É um ciclo que se intensifica rapidamente. Esse processo provavelmente continuou até que a água atingiu áreas críticas do Derbyshire. Quando o peso da água acumulada ultrapassou certos limites estruturais, as enormes tampas dos porões de carga começaram a sofrer pressão extrema. Essas tampas são projetadas para resistir a condições severas, mas não foram originalmente concebidas para suportar impactos constantes de toneladas de água vindas de ondas gigantes.
Em algum momento, uma dessas tampas pode ter cedido. Quando isso acontece em um navio carregado com minério de ferro, o resultado é devastador. O oceano invade diretamente um compartimento enorme, criando um peso adicional gigantesco dentro do casco. Com dezenas de milhares de toneladas de minério já presentes, qualquer entrada significativa de água transforma o navio em uma estrutura impossível de estabilizar. A proa mergulha ainda mais. Outros compartimentos começam a ser comprometidos. A estrutura do casco começa a sofrer tensões enormes enquanto o navio tenta resistir ao peso crescente. No caso do Derbyshire, as evidências do fundo do mar indicam que o navio acabou se partindo durante o processo de afundamento, espalhando grandes seções do casco por uma vasta área do leito oceânico. Tudo indica que a sequência final aconteceu muito rapidamente. Rápido demais para uma evacuação. Rápido demais para um pedido de socorro. Os 44 ocupantes do navio provavelmente tiveram apenas minutos, talvez menos, entre o início da falha estrutural e o desaparecimento completo da embarcação no oceano. Para os investigadores, a descoberta do Derbyshire no fundo do mar trouxe respostas para as famílias, mas também revelou algo ainda mais importante. A tragédia não era apenas um acidente isolado. Ela expunha um risco estrutural que existia em muitos navios de carga semelhantes ao redor do mundo. Quando os resultados da investigação sobre o Derbyshire começaram a ser divulgados, o impacto dentro da indústria marítima foi profundo. O que inicialmente parecia ser apenas mais um navio perdido em uma tempestade revelou, na verdade, fragilidades importantes no design de muitos cargueiros que operavam nos oceanos do mundo. O Derbyshire não era um navio antigo ou mal conservado. Ele havia sido construído em 1976, apenas 4 anos antes do desastre, e era considerado um cargueiro moderno para os padrões da época. Sua construção seguia normas técnicas aceitas internacionalmente, e nada indicava que ele fosse estruturalmente inadequado para enfrentar viagens oceânicas. Mas o desastre mostrou algo que até então não era totalmente compreendido. Os Bull Carriers, especialmente aqueles projetados para transportar cargas extremamente densas como minério de ferro, possuíam vulnerabilidades específicas quando expostos a condições meteorológicas extremas. O tamanho gigantesco dos porões de carga e a configuração das estruturas dianteiras podiam criar pontos de fragilidade quando submetidos a ondas muito grandes. O impacto repetido de massas enormes de água sobre a proa, o chamado Green Water Loading, revelou-se mais destrutivo do que muitos projetos haviam considerado. As investigações levaram a mudanças importantes em normas internacionais de segurança marítima. Organizações responsáveis pela regulamentação naval começaram a revisar requisitos de projeto para navios de carga a granel. Entre as principais mudanças estavam reforços estruturais nas áreas dianteiras dos navios, melhorias no design de ventiladores e escotilhas e requisitos mais rigorosos para a resistência das tampas dos porões. Além disso, novas diretrizes passaram a exigir melhor proteção contra a entrada de água nas estruturas frontais durante tempestades severas. Essas mudanças não ocorreram imediatamente, mas ao longo dos anos seguintes o caso do Derbyshire passou a ser citado em discussões técnicas sobre segurança naval em todo o mundo. O navio tornou-se um símbolo de um problema maior que precisava ser resolvido. Para as famílias dos 44 homens que estavam a bordo, no entanto, nenhuma mudança regulatória poderia apagar a perda. Muitos deles haviam passado quase 2 décadas lutando para que o naufrágio fosse investigado adequadamente e para que o mundo marítimo reconhecesse que o desaparecimento do Derbyshire merecia respostas reais. Quando o navio foi finalmente localizado no fundo do mar e as conclusões técnicas começaram a surgir, essas famílias finalmente tiveram alguma compreensão do que provavelmente havia acontecido naquela noite de setembro de 1980. O Derbyshire não havia simplesmente desaparecido. Ele havia sido vencido por forças do oceano combinadas com vulnerabilidades estruturais que ninguém havia previsto completamente. E no meio de um tufão violento no Pacífico Ocidental, aquela enorme embarcação de aço havia se transformado em algo que ninguém a bordo poderia controlar. Uma armadilha flutuante. Hoje, o Derbyshire permanece no fundo do Oceano Pacífico, a mais de 4.000 metros de profundidade. Lá embaixo, onde a luz do sol nunca chega, os destroços do navio estão espalhados pelo leito marinho como um enorme quebra-cabeça de aço retorcido. Cada fragmento conta parte da história. Seções do casco. Estruturas da proa. Partes gigantescas dos porões de carga. Tudo espalhado silenciosamente no fundo do mar, como testemunhas de uma noite em que a natureza e as limitações da engenharia naval se encontraram da pior forma possível.
O navio que havia sido construído para transportar algumas das cargas mais pesadas do planeta terminou seus dias esmagado pela pressão do oceano, muito abaixo da superfície onde navegava apenas algumas horas antes. Para a Marinha Mercante Britânica, o Derbyshire tornou-se um marco histórico. Foi o maior navio britânico já perdido no mar. E sua história mudou para sempre a forma como engenheiros navais pensam sobre a segurança de cargueiros gigantes. As investigações sobre o naufrágio levaram a mudanças reais em projetos estruturais, inspeções mais rigorosas e novas exigências para proteger navios contra a força devastadora das ondas em tempestades extremas. Hoje, muitos dos cargueiros que cruzam os oceanos carregando minério, carvão e grãos possuem reforços estruturais adicionais justamente por causa das lições aprendidas com o Derbyshire. Mas mesmo com tecnologia moderna, radares meteorológicos avançados e sistemas de comunicação sofisticados, o oceano continua sendo um ambiente onde o controle humano tem limites claros. Navios são maiores do que nunca. Motores são mais poderosos. Mas as tempestades continuam capazes de gerar ondas gigantes que podem desafiar qualquer projeto. O desaparecimento do Derbyshire lembra que, em certos momentos, o mar ainda possui forças que ultrapassam tudo que o ser humano construiu. 44 pessoas estavam a bordo naquela viagem em setembro de 1980. Marinheiros experientes, oficiais de navegação, engenheiros e familiares que viajavam junto com alguns deles. Todos desapareceram naquela noite no Pacífico Ocidental, quando um dos maiores cargueiros do mundo foi tragado por uma sequência de eventos que durou apenas alguns minutos. Hoje, monumentos dedicados aos marinheiros perdidos no mar lembram histórias como essa. Nomes gravados em pedra representam vidas que foram parte da enorme rede humana que mantém o comércio global funcionando todos os dias. A maioria das pessoas nunca verá esses navios. Nunca conhecerá as tempestades que enfrentam. Mas milhares de marinheiros continuam cruzando oceanos todos os anos, carregando mercadorias entre continentes e enfrentando as mesmas forças naturais que já desafiaram gerações anteriores. E entre todas essas histórias, a do Derbyshire permanece como um dos episódios mais impressionantes da história da navegação moderna. Se você gosta de conhecer histórias reais como essa, sobre navios gigantes, tragédias marítimas, decisões críticas no mar e eventos que mudaram a engenharia naval, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo documentários longos, detalhados e baseados em fatos históricos reais. E se você quer acompanhar mais histórias profundas sobre naufrágios, batalhas navais, grandes navios da história e mistérios do oceano, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque o mar ainda guarda milhares de histórias. E muitas delas ainda estão esperando para serem contadas.